4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Botes, aluguel de trajes. O seu evento social com você muito bem vestido. Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Vem aí o feriado de 7 de setembro. Marília não terá o desfile cívico-militar. Muita gente vai viajar e a Polícia Rodoviária inicia a Operação Independência. A Semana da Nutrição da Unimar. Obesidade infantil é o tema que a gente debate hoje aqui. Também como destaque desse mês de setembro, Setembro Amarelo. Alerta com relação à depressão e aos casos de suicídios. Marília, a cidade do interior paulista com a maior incidência de suicídios. Reforma previdenciária deve passar pelo Senado até o mês de outubro. E a expectativa é exatamente que a economia do país volte a crescer após a aprovação da reforma. Vem aí a Semana de Estudos da Educação Física. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse tema. Fibrose cística é o dia de alerta. Você sabe o que é isso? E o MAC pega a Francana desta sexta-feira no Abreuzão e não pode perder. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. E a gente começa falando sobre a Semana da Nutrição do curso de nutrição da Unimar, a Universidade de Marília. Ao longo desta semana, convidados para as palestras são nossos convidados aqui também. Hoje, a nossa convidada, Amanda de Paula Coelho, endócrino pediatra. Ela fala sobre um tema realmente muito preocupante, a obesidade infantil. Amanda, boa noite, Amanda. Profissionalmente, quem é Amanda de Paula Coelho? A Amanda é uma endócrina pediatra formada pela FAMERP, né? E que fez graduação na Unimar, né? E que tem lidado com várias doenças crônicas. O microfone? Acabei de pegar. Vamos lá. Amanda de Paula Coelho. Você se apresenta de novo. Pois não, Amanda? Boa noite a todos. Meu nome é Amanda, sou endócrina pediatra e hoje eu estou aqui porque nós estamos participando da Semana de Nutrição, né, da Unimar. Eu sou formada pela Unimar e fiz residência em endocrinologia pediátrica pela FAMERP, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obesidade infantil, que é uma doença crônica, mas muito prevalente na faixa etária infantil. A incidência no Brasil, a obesidade infantil, está sendo cada vez maior? Sim, cada vez maior, tá? A gente estima hoje que cerca de 41 milhões de crianças abaixo de 5 anos no mundo, né? E no Brasil, a gente está alcançando aí cerca de 22% da população. Consequências no dia a dia para a saúde com relação à obesidade infantil. Sim, as consequências, elas vão desde o preconceito, às vezes, que a criança pode sofrer, né, e atrapalhar no rendimento escolar, como múltiplas complicações, como diabetes, né, a resistência à insulina, complicações ortopédicas, tá? Dificuldade para respirar, que também vai impactar no rendimento escolar dessa criança, tá? Além de hipertensão arterial, dislipidemias, né, e outras complicações também. Tá? Dicas preventivas para se evitar esse tipo de problema, doutora Amanda. As dicas, em geral, são mesmo para a gente colocar essa criança para se movimentar,
no dia a dia, tá? Então, ter uma atividade física regular, né? Cuidar da alimentação de uma forma geral, então, alimentos menos processados, mais naturais possível e fazer o acompanhamento. Porque quando a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela vai se afastando do consultório médico, né? E a gente precisa identificar o quanto antes para fazer a intervenção e evitar que essas complicações se instalem, como a gente comentou. Quando se fala em obesidade infantil, classifica-se a partir de que idade? Olha, a gente vai, a obesidade infantil, a gente classifica a partir de qualquer consulta de puericultura. A gente vai usar a curva do IMC e aí a gente vai olhando, tá? Agora, se a gente for falar da síndrome metabólica, de acordo com os critérios da Federação Internacional de Diabetes, a gente já começa a classificar a partir dos 10 anos. Mas a gente sabe que muito antes disso, já vem acontecendo um excesso de peso e essa intervenção tem que acontecer desde os primeiros anos de vida. Na verdade, desde a gestação, a gente já tem condições de prevenir, tá? Falta, na verdade, uma educação para a população. Como isso realmente pode ser enfrentado para levar essa mensagem de alerta em termos de saúde pública, doutora Amanda? Sim. Em termos de saúde pública, a gente precisa trabalhar em equipe multiprofissional, né? E quando a gente fala isso, não é só equipe de saúde também, né? A gente precisa estar acompanhando o dia a dia dessas crianças na escola, incentivando que elas tenham mais uma rotina de atividade não tão sedentária e que esses hábitos eles sejam mais cultivados também em família, né? Porque a família é onde a gente aprende a se alimentar melhor, a gente senta à mesa, a gente constrói um hábito mais saudável ali no dia a dia mesmo da família. E é claro, a obesidade infantil tende a ser a obesidade do adulto até a terceira idade. É uma realidade também muito preocupante porque a maior parte da população acima do peso, pelo menos 60%, 70%. É isso? Exatamente isso. De acordo com o último Vigitel, né, a gente tem mais de 50% da população brasileira acima do peso. E esse aumento foi principalmente ali na faixa etária dos 30 anos. Tá? Então, o que a gente percebe? O grau de incapacidade funcional que acontece depois dos 50 anos, ele também está ligado com a faixa etária em que a obesidade se instalou. Quanto mais precoce ela se instala, maior é o grau de incapacidade funcional que vai acontecer no decorrer das complicações da doença. Tá? Aqui em Marília temos o CAUIM, que é o Centro de Atendimento à Obesidade Infantil. Cada cidade, na verdade, deve ter um ou vários desses centros. Sim. Para levar essa mensagem e, é claro, também o tratamento. É isso, doutora? Eu tive o prazer de ser pediatra também no CAUIM alguns anos atrás. E é incrível o trabalho que é realizado no CAUIM, porque eles não somente olham a criança com obesidade, mas também a família e como a gente deve construir essa mudança de hábitos, que vai impactar de uma forma tão efetiva no tratamento da obesidade, né? Bem, obesidade infantil, destaque final, doutora Amanda. O recado final que a gente deixa é sempre assim, no sentido de fazer o acompanhamento, né? E a gente tratar com respeito. Nós estamos também no mês de setembro, além de ser o setembro amarelo, é o setembro laranja para a Sociedade Paulista de Pediatria, tá? Que é realmente a abordagem da prevenção da obesidade, né? Então, a gente juntar essas duas cores e pensar em tratar sempre com respeito, porque a gente precisa entender as reais causas que estão envolvidas no quadro de obesidade de cada paciente. Cada paciente é único, então, para a gente intervir com qualidade, precisa realmente ter esse acompanhamento multiprofissional. Muito bem. Obrigado à doutora Amanda de Paula Coelho, médica endócrino pediatra, nossa convidada para falar sobre obesidade infantil. Ela que foi convidada também para a sua palestra na Semana de Nutrição da Unimar, a Universidade de Marília. Bem, o governo quer aprovar a reforma previdenciária até outubro. Segundo o presidente Bolsonaro, é a saída para a recuperação da economia. Será que dá para acreditar nisso? Vamos até Brasília. Mais um passo foi dado no Senado. O texto base aprovado na comissão fixa a idade mínima para a aposentadoria no país, 65 anos para homens e 62 para mulheres.
Entre os outros pontos do texto estão o tempo mínimo de contribuição para quem atua no setor privado e no setor público e fixa em 55 anos a idade mínima para policiais federais e agentes penitenciários se aposentarem. A principal alteração é a revinculação de todas as pensões por morte ao valor do salário mínimo. O relator, o senador Tasso Gereissati, fez mudanças no texto que diminuíram a previsão de economia para os cofres em 10 anos para 870 bilhões de reais. A CCJ deu aval ainda para a PEC paralela. O texto será usado para tentar incluir estados e municípios na reforma. Os textos seguirão para o plenário do Senado, onde serão votados em 2 turnos. Acredito que, nesses termos, alcançamos a missão que o Senado Federal recebeu, exercer sua obrigação de casa revisora, com atenção ao piso da pirâmide, sem se esquecer da necessidade de busca pelo equilíbrio fiscal e atuarial. Os senadores e prefeitos estão muito preocupados em relação à questão das suas reformas, então houve um amplo acordo que nós pudéssemos adiantar pelo menos por 30 dias a PEC paralela. Ela vai exatamente como está indo agora, neste momento, o texto base da PEC principal. Tá aí, vamos esperar. Agora, todo mundo quer a recuperação da economia. Ninguém aguenta mais esta estagnação, mercado de trabalho travado, o povo sem dinheiro, e ainda o governo me lança para a Semana da Pátria a campanha de consumo do comércio nacional. O problema é a falta de dinheiro mesmo. E a gente volta a falar sobre saúde nesse mês de setembro, datas importantes com relação à qualidade de vida. A gente já falou sobre a obesidade infantil, temos agora também em setembro o alerta com relação aos casos de suicídios. Marília, a cidade do interior paulista com a maior incidência de suicídio, é o Setembro Amarelo, alerta contra essa situação. Temos também o alerta contra o mal de Alzheimer. A população envelhecendo cada vez mais rapidamente e ainda um desafio para a medicina mundial, Alzheimer. Nosso convidado, o médico geriatra Carlos Rodrigues da Silva Filho. Doutor Carlos, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, telespectadores do Canal 4. Bem, vamos começar então pela sua área, a geriatria. Alzheimer, dia 21, o dia de alerta com relação à doença. O que é o mal de Alzheimer? E ainda totalmente sem uma cura em definitivo, doutor Carlos? Bom, o que é o mal de Alzheimer? É um flagelo, é um desastre de início de milênio, que diz respeito a uma geração, uma corte de pessoas que chegaram vivas, mas que tiveram pouca oportunidade do estudo formal lá atrás e que trouxeram consigo as comorbidades, ou seja, estamos vivos, passamos dos 70 anos, mas trazemos o diabetes, a hipertensão, a vasculopatia, e isso tudo acaba cobrando um preço em relação ao funcionamento cerebral, levando aos quadros que a gente chama de demência, dentre as quais o Alzheimer, que é a demência mais prevalente, ou seja, é a que responde pelo maior número de pessoas que perdem a memória recente. A incidência tem sido cada vez maior? Ela tem sido cada vez maior no sentido de que existe também, felizmente, uma epidemia de sobrevida. Ou seja, nós estamos vivendo por mais tempo. E isso permite a essas patologias que, vamos dizer assim, aumentam a sua prevalência com o tempo de vida, também aumentarem e serem um grande ônus, um grande fardo do ponto de vista de saúde para a comunidade. Quer dizer, para se ter uma ideia, entre 60 e 70, 3%, entre 70 e 80, 7 a 8%, e na década do 80 para 90, quase 20% das pessoas que sobreviverem nessa idade sofrerão de perda de memória. Bem, a pesquisa mundial continua. A cura muito distante? Infelizmente, sim. Quer dizer, por conta de que, primeiro, a gente não entende exatamente os componentes.
sabemos dos emaranhados neurofibrilares, sabemos da placa amiloide, mas não sabemos como é que isso efetivamente se constrói ao longo do tempo. Muito recurso tem se investido nisso, do ponto de vista do entendimento e para busca, tanto da prevenção quanto de um tratamento efetivo, dado que, infelizmente, os tratamentos hoje disponíveis, quer dizer, muito embora sejam medicações de alto custo, nos oferecem muito pouca resposta ou muito pouca resposta perto da necessidade dos pacientes, ou seja, do resgate da praxia. Eu identifico que isso é uma caneta e sei para que serve. Ou seja, a gente não consegue isso com a intervenção medicamentosa hoje. Então, assim, na verdade, fica a mensagem de que a melhor, vamos dizer assim, tratamento hoje é a prevenção, no sentido da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento efetivo de todas as doenças crônicas, seja ela qual for. A prática, o estímulo à prática da atividade física, que inclusive é uma intervenção das mais efetivas depois que a gente começa a perder a memória. Portanto, assim, detecção precoce de pressão e tratamento efetivo, detecção precoce de diabetes, tratamento efetivo, que isso é o que parece que efetivamente responde pela tentativa de diminuição da prevalência dessa perda desastrosa, que é a perda da memória. Muito bem, a gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco o Dr. Carlos vai comentar a importância da família se envolver no acompanhamento do paciente que tem Alzheimer. Já, já.